E aí, meus povos e minhas povas, esse é mais um vídeo da Oca do Chico e eu tenho aqui a presença do Denner do canal Literar, que vai conversar comigo sobre um livro muito bacana, que é o Intermitências da Morte, do José Saramago, pegando aí o climazinho pós-Oscar, só que nesse caso não é Oscar, é Nobel da Literatura, porque o Saramago é o único escritor de língua portuguesa até hoje a ter ganhado o Nobel de Literatura, o que não é pouca merda, né? Traga a sociedade, né? E eu gostei muito da leitura desse livro. Foi a primeira vez que eu li algum livro do Saramago. A sugestão foi até do Denner, que escolheu justamente Intermitências da Morte. Eu quero ler logo em seguida o Evangelho segundo Jesus Cristo. Pra quem não sabe, o Denner tem no canal dele um vídeo tanto sobre Intermitências da Morte, até um pouquinho antigo. Tu tava com o aparelho, cara! E tem um vídeo mais recente agora do Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Que... aquele teu vídeo tá muito legal e tu tá muito empolgado. Eu não assisti ele todo porque tu começa a parte com os spoilers. Eu não quero ver os spoilers, eu quero ver depois que eu já tiver lido o livro. Então quando tu falou, vou dar spoiler agora, eu falei, ok, vamos parar por aqui. Aí eu pausei, tá lá pausado até hoje me esperando. E muito antes de você me recomendar o livro, muita gente já tinha me falado que os livros do Saramago são muito difíceis. Uma vez eu falei que eu queria ler um ensaio sobre a cegueira, porque eu tinha visto o filme e tinha achado muito interessante. E todo mundo falou, é muito difícil, quando tu for ler, tu vai perceber que é muito difícil. Gente, para, isso não é tão difícil assim. O que as pessoas falam que é difícil é porque depende muito do tipo de livro que você está acostumado a ler. Porque, tipo, se você pegar alguém que está acostumado a ler muito jovem adulto, vai estranhar muito a forma como o Saramago escreve. Porque, além da escrita dele ser muito sutil, a história dele é muito subliminar, você tem que pescar por trás do que está escrito para entender o que ele está falando. A forma física, ele usa muita metáfora, né? Muita metáfora. Diferente. Então... Por isso que eu acho legal, porque ele dá as cutucadas só que usando metáforas, e isso dá uma beleza, porque tu tem que pegar nas entrelinhas a crítica que ele tá fazendo. Acho que o que eu poderia dizer que, assim, não difícil na leitura, mas que pega o leitor desprevenido à primeira vista, ele não coloca a travessão e a fala do personagem ou algo assim. Ele não faz uso desse artifício para colocar as falas dos personagens, ele coloca tudo no corpo do texto. Então, acaba que fica essa coisa meio, tipo, parágrafos imensos, tipo, que parecem que não vão ter fim. Ele usa basicamente ponto e vírgula, é isso. Não existe mais nada além de ponto e vírgula no que tange pontuação nos livros dele. Pelo menos nesse primeiro aqui. E segue essa mesma linha em todos os outros, né? E, à primeira vista, eu achei isso esquisito, porque, querendo ou não, pega desprevenido. Mas assim, depois de umas 2, 3 páginas, você já consegue sacar quem é que tá falando, porque ele sempre inicia a fala do próximo personagem com a letra maiúscula. Então assim, à primeira vista assusta, mas depois você se acostuma, então não é difícil. O que eu diria que é mais assim capcioso mesmo é a questão de que ele usa uma linguagem bem metafórica, então você tem que ler com atenção. Pela questão dos parágrafos serem bem longos, você também tem que seguir o fluxo dele. Mas eu acho legal isso porque chega um momento em que você se acostume e a leitura flui, você começa a ler muito rápido. Então... Mas Saramago, tipo, não é aquele tipo de livro que você conseguiria ler de forma tão confortável, tipo, no caminho para a escola, no ônibus, assim. Porque se tem muita interrupção, você se perde, porque como esse parágrafo é muito longo, se você parar ele do nada, você fica... Eu tenho muito aquela coisa quando eu tô lendo um livro de falar, tipo, eu vou ler até tal parágrafo, aí eu vou dar uma descansada. Tipo, não tem como fazer isso com o Saramago, porque, tipo, olha assim... Cadê o fim do parágrafo? Tipo, cara, tipo assim, não tem fim aquele parágrafo, é muito grande. Os livros dele são livros relativamente, não lentos, mas é porque a história normalmente não é uma história cheia de, não é coisa de aventura e tem ação acontecendo alucinadamente, flechas rolando pra lá, varinhas, imagina, não tem nada disso. A história dele é uma história que é mais de narração mesmo. E aí acaba que se você não gosta desse tipo de história, você fica meio assim, tipo... Mas se você gosta de humor negro, você vai amar Saramago. Porque Saramago é puro humor negro e eu amo humor negro. A minha relação com os livros dele é, tipo... Os 4 que eu li. Acho que talvez com exceção de Ensaio sobre a Cegueira. Mas ele começa o livro meio arrastado pra mim. Em alguns momentos eu tenho que persistir. Mas, tipo, depois da metade pro final, quando ele engata a segunda, que ele fica mais ácido ainda do que no começo, aí... Você sentiu isso com Intermitências da Morte? Porque, assim, eu acho que na hora que eu li a sinopse, eu já fiquei muito interessado pelo livro. E eu comecei a ler e ele já começa muito interessante, porque ele já começa direto ao assunto, sabe? Faz muito tempo que eu li, mas eu acho que o que eu tive mais isso com os livros dele foi O Homem Duplicado
li o Evangelho segundo Jesus Cristo. O evangélico ele começa bem paradão, assim. Mas depois que Jesus alcança a vida adulta e ele... Nada, sem spoiler, sem spoiler. Mas... eu tô falando aqui que eu adorei o livro e tal, mas não falei ainda do que se trata o livro. né? Tá, deixa eu falar sobre o que se trata o livro, né? Porque é bom. Bem, o livro Intermitências da Morte vai falar então sobre um momento único e mágico no qual a morte decide, de repente, que não vai mais trabalhar, não vou mais matar pessoas. E aí, ao badalar da meia-noite, do início do ano novo e tudo mais, a morte simplesmente para de trabalhar em um pequeno país. E aí, nesse país, as pessoas simplesmente param de morrer e assim fica. E o livro vai meio que narrando justamente como é que seria esse mundo no qual, ou esse país, né, no qual a morte não tá mais fazendo o que ela deveria estar fazendo, que era matar. Então as pessoas meio que se tornam imortais, por assim dizer. E mostra todas as consequências que isso causa. E à primeira vista, as pessoas acham isso maravilhoso, fica todo mundo feliz, nossa, vamos viver para sempre e tudo mais. Só que isso começa, pouco a pouco, a mostrar o seu revés. Então, um dos revés que você nota é a questão, por exemplo, dos hospitais, no qual você tem pessoas ali que estão em coma, ou que estavam prestes a morrer, ou que estão definhando, que estão com doenças graves e estado vegetativo. E essas pessoas, assim, tipo, em breve morreriam e elas não vão mais, só que elas também não vão viver, né? Porque elas estão ali em coma e vão ficar em coma pro resto da vida. E aí acaba que isso começa a gerar problemas, porque aqueles leitos hospitalares não vão ser liberados. E aí, tipo, como é que vai fazer? Porque tá chegando gente doente, as pessoas só deixaram de morrer, mas elas não deixaram de ficar doentes. Então, tipo, o que vai acontecer agora? Tipo, os hospitais estão ali naquele... Já é congestionado, né? Vamos lembrar disso. Aí, imagine com as pessoas não liberando espaço, né? Tipo, aí a coisa piora. Outros momentos também que vai mostrando alguns revés é a questão, por exemplo, da Igreja Católica, que é onde ele mais cutuca a ferida. Que é mostrar justamente o grande pensamento da Igreja Católica, que é, tipo, depois que você morre, você vai pro paraíso. Então, tipo, esse aqui você tem que sofrer mesmo, tem que pagar os pecados e tudo mais pra chegar no céu, purinho, bonitinho. E ele coloca justamente a quebra desse dogma da Igreja Católica quando ele fala que, tipo, e agora? Tipo, as pessoas não vão mais morrer, como é que elas vão chegar no paraíso? Então, ele começa a dar várias cutucadas em relação a isso e vai fazendo uma espécie de... É praticamente um tratado social que você vai lendo. Tipo, eu lembro que durante a faculdade, no curso de Relações Internacionais, eu tive que ler o livro do Leviatã. Ai, qual é o nome do autor desgraçado? Hobbes. H-O-B-S. Não é H-O-B. Mas é o Hobbes. Eu tive que ler o Leviatã. Thomas Hobbes, isso, arrasou. E aí, no livro dele, ele meio que vai mostrando como é que seria uma sociedade, assim, assado. Ele meio que descreve como é que seria essa sociedade, que ele imagina que é a melhor sociedade possível. E o Saramago faz basicamente isso na primeira parte desse livro. Esse livro é dividido em duas partes. E nessa primeira parte é mostrando como é que seria essa sociedade. Mas aí, tipo, essa divisão não é, tipo... física no livro. Não tem parte do livro que fala, acabou a primeira parte, começa a segunda. É uma sensação de você termina e você percebe uma divisão na história. Sim, isso é verdade. E aí ele acaba pegando e trabalha nessa primeira parte, ele mexe com a questão de como é que seria esse mundo, essa sociedade, e eu acho legal que ele aborda todos os ramos dessa sociedade, econômico, social, político, tudo. Você sente parte daquele país onde ninguém morre, sabe? É muito interessante isso. Aí começa a rolar uns tráficos de pessoas, tipo, o avô que tá definhando lá e não morre nunca, a família pega ele e leva ele até a fronteira, porque na fronteira ele já pode morrer. Que é já no outro país. Sim, aí começa a ter umas gangues de tráfico que levam as pessoas pras fronteiras e tal. E o próprio fato de as pessoas estarem sendo levadas para um outro país para morrer é meio que levado como uma espécie de assassinato. Então, tanto no outro país onde as pessoas ainda morrem, o governo desse outro país fica meio assim, tipo, pô, o que vocês estão fazendo, né? Isso é errado. Tipo, não, vamos parar com isso. Até porque alguns são enterrados naquele outro país e eles ficam... Ei. Como também tem a situação de que a própria população do país onde ninguém morre fica tipo, caraca, você levou essa pessoa pra lá, isso é um assassinato. Mas a pessoa queria morrer, entendeu? Porque ele não aguentava mais estar ali sofrendo, definhando, doente e tal. Então é muito legal as questões sociológicas que ele aborda também aqui. Ele aborda muita coisa nesse livro, muita coisa. Uma coisa que eu acho muito legal também no Saramago é o fato de ele conversar contigo. Isso é muito legal. Tem uma parte... Machado de Assis faz muito isso também. Quem? Machado de Assis faz muito isso, de falar com quem tá lendo. Sim, nossa, ele faz muito isso em Memórias Póstumas. Sim. Muito isso. Eu acho legal porque tem uma cena em que ele fala sobre a questão de um
uma família de camponeses que vai levar o avô que está definhando para esse outro país, onde ele vai morrer e tudo mais, quando ele atravessar a fronteira. E ele fala que eles colocam o avô, acho que numa carroça. Tipo numa carroça, um negócio assim. E aí, tipo, eles levam e tal, e toda a cena acontece, o avô ultrapassa a fronteira, morre e tudo mais, a família volta pra casa, e aí no capítulo seguinte ele de repente para e fala: eu esqueci de falar isso no capítulo anterior, mas caro leitor, você pode agora estar se perguntando como é que uma família tão pobre, não sei o que, teria uma carroça? Bem, deixa eu corrigir agora esse pequeno erro desse pobre escritor, não sei o que esqueceu de lhe avisar isso e julgou a sua inteligência. Aí ele começa a falar, porque na verdade essa família não é pobre, lascada, tipo, eles têm uma certa condição, eles são de classe baixa, mas eles têm um dinheirinho, não sei o que. E ele começa a conversar contigo meio que se desculpando, sabe? Tu fica tipo, what? E eu acho muito legal, ele faz isso ao longo de todo o livro. Às vezes ele para assim e fala, olha, o que eu quis dizer, eu até esqueci, mas deixa eu mencionar aqui. Ele vai meio que fazendo esses adendos, sabe? Meio que preenchendo os espaços vazios. Eu achei isso muito engraçado. Bem, pessoal, se você não leu esse livro ainda, então dá uma pausa aí no vídeo. Eu acho que a gente já deu alguns spoilerzinhos, assim, mas eu espero que esses spoilers tenham servido só pra deixar você com vontade de ler, na verdade. Então dá uma olhada, pega esse livro, lê, ele é muito bom. Não acredita nessas pessoas que falam que o livro é muito difícil. Dá uma chance primeiro, vê o que você acha. Você vai ver que não é tão complicado assim. E depois que você lê, volta pro vídeo aqui pra terminar de ver, porque agora a gente talvez fale algumas coisas que possam soar um pouquinho mais como spoiler, né? Então, vamos lá. Como a gente falou, esse livro ele é dividido, de certa forma, em duas partes, né? Uma parte é, no caso, essa espécie de tratado social, onde ele vai descrevendo como é que seria essa sociedade. E aí, de repente, chega um determinado momento em que as pessoas começam a morrer novamente. A morte vem, manda uma carta, na verdade, fala para essa carta ser exibida na televisão, onde ela diz que as pessoas vão voltar a morrer. Só que tem um detalhe, a morte fala que ela entende que ela foi um pouco injusta durante esses milênios e milênios, no qual ela simplesmente matou sem avisar nem nada. Aí por causa disso as pessoas não tinham tempo de fazer os seus testamentos e dar adeus para os amigos, para os familiares e tudo mais. E aí ela fala que, como uma espécie de desculpa a isso, ela vai avisar com uma semana de antecedência. Então ela começa a enviar cartas violetas. E aí, tipo, isso causa uma espécie de caos, porque as pessoas agora sabem quando elas vão morrer, sabe? Elas ficam, meu Deus! E aí ele começa a descrever como é que seria esse país onde as pessoas sabem que vão morrer. Então, tipo, é muito interessante. E é a partir desse momento em que a história meio que muda de direção. Ele começa a fazer o uso de uma linguagem bem mais poética do que antes. Antes ele usava muita metáfora ácida. Aqui ele já começa a fazer muitas análises sobre o sentido da vida e da morte. Sabe? Nessa parte ele começa a filosofar um pouco mais nessa questão do que é a morte, o que é a vida. E é bem interessante, assim, você ler essa parte, tem uns momentos que você fica assim, nossa, cara. E é bacana porque nessa segunda parte ele meio que encarna um momento meio fantasia, assim. Sim. Porque ele começa a colocar a morte. Depende de como você interpreta. Né? Tipo... Pra você foi, pra mim não foi. A gente vai chegar nesse ponto no final. Tem umas teorias aí da conspiração no final desse livro. Mas uma coisa que eu achei legal é que ele começa a definir como é que é a morte. E ele coloca tudo aquilo que a gente conhece da morte padrão, assim, que é aquela caveira encapuzada, com uma foice. E ele coloca como se ela realmente fosse assim. Ela é toda feita de ossos e ela pode se transformar em fumaça. E ele começa meio que mostrar os poderes da morte. Onde ela vive, como é que ela conversa com a foice. Sim, nessa segunda parte... A morte passa a ser um personagem de fato. Na primeira parte ela simplesmente sumiu, então não falava-se da morte. Mas na segunda parte ela se torna um personagem de fato. E aí o que acontece depois que ela começa a enviar essas cartas violetas e tal, acontece uma situação de ela enviar uma carta específica e a carta voltar. E aí ela, de repente o carteiro deu alguma treta lá nos correios, porque o correio nunca dá muito certo, né? Então ela envia a carta de novo e a carta volta. Ela fala, não, tem alguma coisa errada. E aí ela fala, tipo, deixa eu ver de quem é essa carta. Então ela checa quem é a pessoa pra quem ela enviou a carta. E aí fica curiosa de saber, tipo, nossa, por que essa carta tá voltando toda hora? E aí ela vai até a casa desse homem e ela tem o poder de se tornar invisível para as outras pessoas e se tornar visível quando ela quer também. E aí ela aparece, vai na casa desse homem na forma de fumaça, por assim dizer, e vê a rotina dele. E ele é um violoncelista. Ele mora sozinho junto com um cachorro
E a vida dele é uma vida meio que mediana, ele parece ser bem sozinho, ele não, além do cachorro, parece que ele não tem mais nenhuma companhia. Então ele fica abordando muito a vida desse personagem e é a partir daí que a coisa realmente muda de figura. Para de ser abordado a questão de como é que é aquele país para abordar a vida desse violoncelista. E da morte. E aí eles começam a mostrar muito a relação da morte e desse violoncelista. Até que eventualmente você vai percebendo que tá rolando um sentimentozinho ali, né? E aí que entra a questão. Teorias da conspiração. Como eu enxerguei esse final? E eu vou ler o final. Vocês já estão avisados que ia ter spoiler, então eu vou ler o final do livro. Se você ainda tá assistindo o vídeo, não lê o livro, pelo amor de Deus, para aqui, tá? 3, 2, 1. Tá, vamos ler o final do livro. Então, ela vai até a casa do violoncelista, eles já se conheceram até aí, ela já se apresentou para ele na forma de uma mulher, no caso. Ela assumiu uma forma humana e mostra como se ela fosse uma mulher bem bonita e tudo mais. E ela assumiu essa forma para conhecer ele pessoalmente, para entregar a carta para ele. Só que ao longo disso ela não consegue, ela vai tentando entregar a carta, mas ela sempre arranja uma desculpa para não entregar, porque ela simplesmente não consegue, ela tá meio tipo, por que isso tá acontecendo, né? E aí chega um momento em que ela simplesmente vai na casa dele, eles se beijam, fazem sexo, aquela coisa maravilhosa, e aí tem essa fala dela. Então ela, a morte, levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou a carta de cor violeta. Olhou em redor como se estivesse à procura de um lugar onde a pudesse deixar, sobre o piano, metida entre as cordas do violoncelo, ou então no próprio quarto, debaixo da almofada em que a cabeça do homem descansava. Não o fez. Saiu para a cozinha, acendeu um fósforo humilde. Ela que poderia desfazer o papel com o olhar, reduzi-lo a uma impalpável poeira. Ela que poderia pegar-lhe fogo só com o contato dos dedos. E era um simples fósforo, o fósforo comum, o fósforo de todos os dias, que fazia arder a carta da morte. Essa que só a morte podia destruir. Não ficaram cinzas. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem, e sem compreender o que lhe estava a suceder, ela, que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. Tem uma potência essa frase, né, cara? A minha teoria é de que a partir do momento em que o Saramago começa a descrever um pouco a vida da morte e tudo mais, ele vai deixando bem claro que ela é muito sozinha. Ele vai mostrando que a única companhia que ela tem é justamente a foice, que nunca responde, por assim dizer. Às vezes ela responde, na verdade. Mas sim, ela é muito sozinha, muito solitária, ela vive num casebre rodeada por folhas de papel com o nome das pessoas que ela tem que matar e tudo mais, e a bendita da foice. E já o violoncelista, da mesma forma como a morte, ele é muito sozinho. A única companhia que ele tem é o cachorro. E o violoncelo dele também. Mas assim, ele é muito solitário, assim como a morte. E tem uma conversa, que é um dos poucos momentos em que a foice fala alguma coisa, em que ela tem uma conversa com a morte, e ela fala que eles estão conversando sobre Marcel Proust, que é o escritor daquele... Como é o nome daquele livro mesmo? A série mais famosa dele? Em Busca do Tempo Perdido, isso. E aí ele fala que, tipo, ela gosta muito dele, porque ele tem livros maravilhosos e tudo mais, era um grande escritor. Faz uma cara meio triste, e aí a foice pergunta, nossa, por que você fez essa cara triste? Tipo, você tá triste porque não matou ele? Não foi você, e sim outra morte? E aí ela fala, tipo, desconversa, né? Aí eu fiquei muito encucado com essa cena. E eu fiquei tipo, nossa, será que ela tinha algum sentimento pelo Proust porque ela se identificava com ele? Porque o Proust também viveu uma vida muito solitária, assim, os últimos anos de vida dele, ele viveu muito sozinho. Então eu fiquei pensando, nossa, será que ela meio que se relaciona sentimentalmente com essa questão da solidão? E aí depois ela acaba conhecendo o violoncelista, mas que também é uma pessoa sozinha, e eu pensei, poxa, tá rolando um sentimento aí. Eu acho que ela tá se apaixonando por essa pessoa, justamente por ele ser muito parecido com ela. Os dois conhecerem a solidão, os dois conhecerem o que é viver sozinho e ter como companhia uma criatura que não fala, sabe? E aí no final tem justamente esse momento em que eles ficam juntos e meio que tem essa relação, e ela desiste, de tecnicamente matá-lo, e no que ela desiste de matá-lo, ela desiste de ser a morte. E ela, ao desistir de ser a morte, ela se entrega pra vida. E aí o que eu pensei nisso, até depois de ver alguns comentários no teu próprio canal,
é a questão de que, tipo, a carta, sempre que ela enviava a carta pro violoncelista, a carta voltava. E ela enviava de novo, e a carta voltava de novo, e a carta voltava. Eu fiquei... Teve um momento do livro que eu realmente pensei, cara, será que essa carta é pra ela? Tipo, será que na verdade é a carta que vai matar a morte? Tipo, porque dava essa impressão. E depois que ela abre a carta e ela vê o nome da pessoa lá, que é uma outra pessoa, você pensa, ah, não, tá, ok. Então realmente é uma carta que é pra outra pessoa. Só que com esse final, a impressão que eu tive é de que, tipo, a carta realmente era pra ela. Porque aquele violoncelista era a morte dela. Era a morte da morte. Só que não uma morte no qual ela morreria, porque isso não pode acontecer porque ela já está morta. Mas seria a forma de ela sair da morte para entrar na vida. E eu achei isso tão poético, tão romântico. Aí eu fiquei, ai gente, que lindo, ai que coisa mais bonitinha. Aí eu vou assistir o vídeo do Denner sobre as intermitências da morte. Aí o cara vem me falar sobre suicídio e outras coisas super deprimentes. Conta, cara. É um ponto de vista legal, sério, é um ponto de vista muito interessante, vai. Minha teoria era o seguinte, como o Chico falou, ao longo do livro vai mostrando que a figura do violoncelista era muito solitária, ele não tinha muitos amigos, não tinha nenhum amigo, né? Não lembro se ele se relacionava com alguém, ele não tinha amigos, a família dele também não ficava por ali, ele não tinha com quem conversar, ele era muito solitário. E na minha cabeça, ele era uma pessoa com pensamentos suicidas, porque... Para de rir da minha teoria. Não tô rindo, eu achei muito legal, porque eu fiquei chocado. Aí, por exemplo, se a pessoa toma pra si o poder da morte, por exemplo, se eu decido me matar, não cabe a outra pessoa decidir se eu vou morrer ou não. Logo, se a morte tá me enviando uma carta dizendo que eu vou morrer aos 49 anos, ela perde esse poder a partir do momento que eu decidi que quem vai tirar minha vida sou eu. Então, se ele decide que vai se matar, a morte deixa de ter essa influência sobre ele. Aí, a minha interpretação que eu tive é, a partir do momento em que eles dois se conhecem, que eles dois têm esse relacionamento, é como se fosse a dança dele com a morte a partir do seu lado psicológico fragilizado, que não quer mais lidar com a vida e tal. E quando ela se deita com ele pra dormir, é a partir do ponto em que ele aceita a entrada da morte na casa. Ele aceita a morte na vida dele e eles dois vão embora. Sim. Agora, essa parte do no dia seguinte ninguém mais morreu me pegou desprevenido. Tem isso, né? E até tinha mencionado pra ti a questão do Marcel Proust, porque realmente essa questão do Proust, essa conversa dela com a Foice sobre Proust me deixou muito assim, tipo... Foi aquilo tem que alguma falei, coisa lembra? aí, e aí tu me falou isso, né? Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e disse que, de certa forma, o Proust também se matou. A partir a família dele morreu? Parece que os pais morreram. Os pais dele morreram. E aí ele fica muito triste. Depois disso ele ficou meio perturbado, ele fica completamente voltado pro trabalho. E ele fica muito naquilo, só trabalhando, ele não se cuidou e ele morreu por causa de uma pneumonia que não foi tratada, sabe? Então, de uma certa forma, ele também se matou, porque não se cuidou. Então... Como se ele também tivesse aceitado a entrada da morte. Sim. Aí, será que não seria isso? Tipo, a partir do momento que a morte percebe que a pessoa tem o poder de não deixá-la influenciar. Ela se apaixona ou algo assim? Ou nada a ver? Não, porque tipo... Insiste no romance, né? Eu tô querendo trazer a tragédia pra cá. Aquele momento bem teatro grego, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre As Intermitências da Morte do José Saramago. Esse livro muito bom, super recomendo. Se você chegou até o final desse vídeo, eu acredito que você já leu, pelo amor de Deus. E se você gostou do vídeo, claro, não esqueça de dar o seu joinha aí, curte as redes sociais aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe também de checar aqui no card, eu vou deixar o canal do Denner, que é o Literar. Não deixe de visitar, ele tem muitos vídeos muito bacanas também sobre livros e literatura e tudo mais, e os vídeos dele são muito bons também. Então, vai lá e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. E uma coisa muito bacana aqui é que